Bom dia, Rayane, Isabela. Bom dia, Tati. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo. Bom dia, Ávila. Vamos esperar o pessoal chegar para a gente começar, tá bom? Tá bom. Tati, enquanto isso, Você desligou seu áudio. tira uma dúvida. É sobre o resumo, não, a intervenção do trabalho que você falou, de escola, do filme Escritores da Liberdade. Uhum. Eu fiquei com uma dúvida, tanto eu quanto a Edilane. Se é para a gente falar de uma forma geral, a intervenção, ou se é especificar cada um, o papel de cada um. As duas coisas. É assim, se você fosse colocar como psicólogo escolar daquela escola, o que você ia fazer? Então, dá para Pois é, fazer um trabalho no geral, mas dá para fazer também, observar quais são as necessidades de cada aluno. eu fiz dessa forma, só que aí eu não especifiquei isso é para isso é para esse é para esse. Ah, certo. Você já Eu fiz isso, enviou? ainda não. Eu Aí a gente achei interessante quando assim, porque a gente falou das intervenções com alunos, com pais, com professores, então se falar Uhum. dessas intervenções, desses tipos de grupos, fica certo. Ah, então foi por esse lado mesmo. Tá bom. Obrigada. Por nada. Bom dia, Ana Luísa, Anderson. Bom dia, professora. Tudo bem com vocês? Anderson, Tudo. tá postos aí com seus editais? Ai, professora, hoje não. Hoje não? Por quê? Deixa eu ver sua nota. Você não precisa? Não, te falei que aquela disciplina estava sendo mais difícil para mim. Desenvolvimento? Você achou mais Eu difícil? acho, falando sério, não tô brincando. Nós só temos. Vocês estavam tendo aula antes? Não, né? Eu sempre pergunto, mas eu sei que não. Sim, Hoje? hoje, 8 horas, De quê? ser psicólogo. E tinha gente? Professora, eu parecia que estava em Lost. Professora, essa aula eu não entendi nada. O professor começou a fazer umas perguntas assim. Vocês acham que esse período de pandemia está causando sofrimento? Uai, será que eu acho? Faz 8 meses que eu tô passando por isso. 8 meses que a gente está discutindo isso. E ele veio fazer essa pergunta hoje e ficou lá meia hora falando só essa pergunta e perguntando qual que é o desejo do nosso coração. 8 horas da manhã. E professora, só eu que estava com a tela ligada e respondendo ele, todo mundo calado, eu falando, ele falando. Foi triste, viu? Só você que respondeu ele, Anderson. Sim. E ficou triste. Eu ficava caladinho se alguém se manifestava e ninguém falava nada. Eu falei, eita, é pra mim mesmo, então. Bem que o Anderson põe o coração dele a empatia no professor e sabe o tanto que é solitário a gente perguntar as coisas e Sim. ninguém E responder. responder. Hoje tem mais janelinha aberta, tem a Maria Fernanda, tem a Aline, olha que gracinha, gente. Deixa eu reforçar bastante aqui para ver se os outros criam coragem também. Nossa, um dia dessa semana, eu fiz uma devolutiva, só a minha janela aberta. Eu tava me sentindo assim, Pois. realmente naquela piada que eu falei para vocês do centro espírita. Eu perguntava: tem alguém me ouvindo? Fala alguma coisa. Nem falar, não falava, ia no chat. Nossa, gente, que Gente, deve solidão. ser triste, viu? É muita curtição com a minha cara, me pôr pra ficar falando sozinha. Eu me sinto com vários amigos imaginários.
bom. Quantos que tinha nessa aula linda das 8 da manhã? Só acho que tinha uns 10, se eu não me 10 engano. pessoas. Ó, então 10 nós, pessoas com o professor, então tinha 9. então nós já estamos ganhando, que eu já estou com 13 contando comigo, então a gente já pode começar. Ó, a Bruna também chegou. Antes de começar, eu já peguei as notas em grande maioria foram muito boas na prova. Os pós-aula, quase todo mundo fez tudo também, vocês estão de parabéns, tem pouca gente que não fez tudo. Agora, o trabalho, todo mundo que entregou também, a maioria tirou nota máxima, poucas pessoas não tiraram nota máxima. Agora, tem gente que ainda não entregou. E não é gente que está aqui na live, porque quem está aqui sempre participa e sabe o que tem que fazer. Então, eu preciso que vocês deem um recado para Amanda Fernandes, Jordane, Cássia, Lucas Nossa, tá Gabriel, faltando? Lucas Gabriel Teixeira e Pedro Henrique. Só esses que não entregaram. Não, a Bruna também não entregou, não. A Bruna tá aqui. Bruna. Professora, que não entregou o trabalho é esse? Que não entregou o trabalho. Oi, professora. Então, a senhora lembra que eu te falei aquele dia que o meu computador estragou e eu tô esperando ir na casa da minha amiga? Ah, tá. Ok. E você fez com quem? Você fez sozinha? Fiz sozinha. Certo. Ache. Oi, Ana. Repete os nomes, por favor. Amanda, Cássia, Jordane, Lucas, Gabriel Teixeira. Amanda, Cássia, Jordane, Lucas Gabriel Teixeira. Pedro Henrique. Só. Pedro Henrique de Oliveira. Acho que só tem ele nessa turma. A Bruna acabou de falar aqui o que está acontecendo. Então, falta só essas pessoas enviar o trabalho para eu fazer a correção e colocar lá no liceu a nota, tá? Deixa eu compartilhar a tela para a gente fazer a correção da prova. Professora. Oi. O trabalho é de duplas. Se um enviar, o outro tem que enviar também ou não precisa? Se colocar o nome dos dois, não. Colocar o nome dos dois? Tranquilo. Eu abro todos os trabalhos, leio todos, aí assim que eu abro, eu já olho os nomes que estão lá e já lanço a nota quando eu termino a correção, entendeu? Então não precisa Certo, colocar, as obrigado. duas pessoas não precisam postar. Mas a grande maioria fez isso, postou 2 vezes. Problema não. Bom, então vamos lá. Eu tive uma reclamação, né? A Ana Luísa me mandou a solicitação da turma a respeito da prova, tanto de trânsito quanto de social. E na questão da prova de social, igual eu falo para vocês, as minhas provas não têm pegadinha, elas são sempre óbvias. Então, o que a gente mais falou foi sobre conformidade social, sobre conformismo. Então, quando a ideia era bem óbvia, quando a pergunta era bem óbvia, para a resposta ser de verdade conformidade ou conformismo social, era de verdade para ser aquilo. Mas aí houve uma discussão aqui a respeito de que conformismo parece tem a questão da normalização, da obediência, teve uma questão que eu pus modelagem, e aí tem 2 ou 3 perguntas aqui com reclamação, para a gente conversar no decorrer. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Um dos semestres anteriores aqui, que eu não me lembro qual, eu pedi para a turma de social, para os alunos, baseados nas nossas aulas, baseados nos nossos textos, fazerem as questões da prova. Eu falei assim, cada dupla vai fazer 3 questões de prova e eu vou escolher as melhores questões para serem a prova de vocês. Então, eu tenho um banco de dados de questões feitas por alunos. E essas questões eu achei que elas ficaram legais e aí eu acabei fazendo provas com elas. Nos outros semestres, quando eu fiz prova com outras questões e com algumas que caíram aqui também,
nunca teve problema. Todo mundo entendeu a questão e respondeu de acordo com o meu gabarito mesmo. E aí agora, essas questões mesmos que vocês estão colocando uma certa dúvida, são questões que os próprios alunos fizeram e que eu concordei. Então, assim, nós vamos... Era só o que me faltava. Só um minutinho. Olha. Professora, não bate nos doguinhos, viu? Por favor. Eu nunca bati em nenhum cachorro, você tá doido? Tô brincando, sei que a senhora é muito amorosa com eles. Não dou conta de jeito nenhum. Eu sei. Então, nós vamos fazer a correção, mas eu já estou me defendendo. Que essas questões foram aceitas em outros semestres, nunca tinha tido problema. Mas a gente pode discutir, vocês podem me convencer dentro da argumentação de vocês, e a gente pode mudar de ideia aqui, não tem problema não, tá bom? Então, vamos lá. A questão 1 fala sobre a obediência, então não tem erro. Vocês poderiam ir lá no slide que a gente conversou sobre obediência e estava lá, desse jeitinho. É essa frase aí. Obediência é uma mudança de comportamento em resposta a alguém reconhecido como autoridade. Existem alguns fatores que influenciam a obediência, nós conversamos sobre isso. E aí eu coloquei aqui qual que é a alternativa que tem esse fator que influencia a obediência. Não é mau humor, não é punição, não é excesso de confiança, não é pensamento contrafactual. A resposta correta é identificação entre a autoridade e recompensa positiva para obedecer. Essa é a alternativa correta. Essa não teve reclamação? Se não tiver dúvida, eu vou seguir, pode ser? Ok. 2. Tanto a psicologia quanto a sociologia e a antropologia percebe a influência social como uma das bases que define o nosso comportamento. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. Então, tem 3 frases aqui para a gente analisar. Alguém é influenciável socialmente quando seu comportamento se altera na presença real ou imaginária de outrem. Essa frase está correta. 2. Os principais mecanismos dessa modelagem estão no reforçamento e na punição. Tá certo. 3. A influência é definida muitas vezes inconscientemente. Verdade, às vezes a gente é influenciado sem perceber por que a gente está sendo influenciado. Então, todas as alternativas estão corretas. Alguma dúvida nessa ou posso prosseguir? Então tá. As falsas memórias, elas se referem ao fato de que recordamos algum acontecimento que não aconteceu, que não experienciamos. Aí vamos ler as frases para ver o que está certo. As falsas memórias ocorrem devido a um distúrbio neurológico? Tá todo mundo doido então, né? 2. A recordação é um processo reconstrutivo guiado por esquemas organizadores já pré-existentes? Sim. Então, a 1 está falsa e a 2 está correta. Ok? 4. Há diferença entre os conceitos de memória reprodutiva e memória reconstrutiva. 1. A memória reprodutiva é aquela que a gente diz respeito a situações em que uma reprodução precisa ser fiel da informação que for armazenada na memória. Enquanto que 2, a memória reconstrutiva se refere a casos que no processo de recordação ela é integrada por uma informação nova e dá origem à possibilidade de ter erros. As duas estão corretas. Chegou numa questão que é uma daquelas que eu recebi reclamação, então vamos conversar sobre ela. Júlia, de 9 anos, já cedeu à tentação do smartphone do ano. Sua mãe justifica a compra do aparelho falando das reclamações da filha, porque suas amigas já têm um aparelho. Sobre os fenômenos da psicologia social, qual se encontra nesse exemplo? De acordo com o que a gente sempre conversou na aula,
que eu até dei um exemplo desse, que todo mundo compra um iPhone, porque todo mundo tem iPhone, a resposta correta é conformismo. Eu marquei normalização. Eu marquei também normalização. Por quê? Porque eu acho que o conformismo é em relação à pressão do grupo, não ao fato. Aí não tá falando que ela comprou porque as amigas, porque se sentiu pressionada ou alguma coisa assim, mas é normalização porque ela se sentiu. Tipo, todas as amigas já têm esse novo smartphone. Para ela se sentir parte desse grupo, ela também precisa ter. Não achei que é conformismo. Tipo, igual a Isabela falou, a regra do grupo, assim, todas as amigas têm o mesmo smartphone novo. Foi isso que eu pensei também. Vê o chat aqui, eu também marquei normalização. Tem um celular de todo modelo, é meio que a regra do grupo. Mas alguém quer falar? Tô procurando aqui uma imagem que mostra. A imagem? Como assim? Desse aspecto que ela queria se enquadrar no grupo, com o celular das amigas. Mesmo que ela não falou, normalização eu marquei desse modelo. Então, se eu mudar o gabarito da prova para normalização, ao invés de eu anotar o nome de vocês, eu vou lá na prova e altero o gabarito, eu não vou prejudicar ninguém, né? Pode ser assim? Professor, pode sim, professor. Que barulheira, Anderson. Quem tá fazendo faxina Desculpa, o aí? Gustavo tá lavando louça. Não, ele tá quebrando a louça, ele não tá lavando, não. Questão normalização. Tá, então eu vou alterar o gabarito dessa questão. Depois, qual questão que é mais na frente? 6. Nas décadas de 1930 a 1940, a gente fez uma linha histórica, lembra? A psicologia social foi intensivamente influenciada por qual teoria? A resposta correta é neopositivismo. Letra C. Acho que quanto à data não tem como a gente discutir, né? Ela é bem precisa. Questão 7. A competência real em algo pode enfraquecer a sua autoconfiança. Em outras palavras, pessoas muito capacitadas podem sofrer de inferioridade ilusória, entendendo que não são capacitadas. Vocês estão vendo que a letra que está aí é porque eu copiei do texto, exatamente o texto que a gente discutiu? Isso é o que a psicologia chama de síndrome do impostor. A resposta correta é a letra A. Estava desse jeitinho aí no texto que a gente conversou na última aula antes da prova. Qual fator influencia o conformismo? Aí na letra A tá, sentimento de insegurança e timidez, essa é a resposta correta. Quando a figura de autoridade se afasta, não é a correta, porque isso é no caso da obediência. A identificação entre autoridade e competência também não, isso é em caso de obediência. E recompensa positiva para obedecer também é caso de obediência. Então, o fator que influencia o conformismo na questão 8 é a insegurança, a timidez. Se eu tivesse colocado baixa autoestima, também seria uma resposta correta. Essa aqui foi presente do Dia das Crianças, né, para vocês. Qual desses experimentos não corresponde aos estudos da psicologia social? Eu não coloquei o Hitler na prova. eu coloquei o Asch, o Milgram, o Skinner, o Zimbardo e o Xerife. Então, o experimento de Skinner não é da psicologia social. Essa é a resposta correta. Outro presente de Dia das Crianças, já está quase chegando o Natal, de tanto presente Dia das Crianças que eu dei para vocês nessa prova. Eu descrevi um experimento aqui, da linha maior, de um sujeito que ficava dando bobeira, respondendo errado, junto com os outros. Qual que é esse experimento? Asch. Não é o de Moscovici, não é de Milgram, Sheriff e Zimbardo. É o experimento de Asch, ou Asch, né? E aí, de novo, tem uma pergunta sobre o Asch. O experimento de Asch descobriu que a porcentagem de indivíduos que se mantinham completamente seguros foi inferior a 25%. Apesar de
A maior parte deles aderiram ao grupo, pelo menos em algumas ocasiões. A2 justifica A1. Essa primeira alternativa é a alternativa correta, certo? Eu acho que é essa agora do uso das redes sociais que a gente tem que conversar também. Deixa eu ver. Não. Júlia. E depois com o avanço da tecnologia. Não, essa está tudo bem. O uso de redes sociais e sua influência são um fenômeno relevante. As mídias reforçam o narcisismo, padrões de beleza, tarará, tarará. De acordo com os conceitos básicos da teoria da psicologia social, qual que é a alternativa correta de que existe uma influência das mídias na sociedade? A alternativa correta é sugestionabilidade. Alguma dúvida nessa? Então tá bom. Nessa aqui é que vai ter discussão. Com o avanço da tecnologia, cresceu também o uso e acesso às redes sociais. É possível notar que a influência social desempenha um grande papel na forma como nos comportamos, levando em consideração qual é o fenômeno social das blogueiras. Eu coloquei que o gabarito era conformidade social. Vocês acham o que nessa aqui? Não é conformidade social, não? Eu achei na hora que eu estava respondendo que poderia ser mais de uma alternativa. Aí eu achei que poderia ser conformidade social, mas eu também achei que poderia ser modelagem e normalização. Eu achei que ficou ambíguo, assim, dá para interpretar de várias formas. Quando a gente fala que as blogueiras influenciam, fica ambígua? Por que blogueira faz normalização? Porque a normalização é quando vira regra. É quando passa a ser uma regra para todo mundo, como se fosse uma regra implícita. Mas, professora, não acaba que fica uma normalização para todas as blogueiras? Porque todas seguem o mesmo padrão. E até outras pessoas que não precisam ser blogueiro, eles também seguem essa normalização de postar, de seguir a moda que elas falam, tudo. Então, eu imagino também, parece que faz essa ligação na normalização também. E por que a modelagem, Ana Luísa? Eu não entendi no sentido de modelagem se era porque tá falando de modelos. Aí ficou outra coisa que eu fiquei na cabeça. Porque eu não entendi assim se era modelagem do comportamento ou era modelagem nesse sentido de moda. Também achei que ficou confuso. Não, modelagem é no sentido de comportamento. Foi, aí eu tomei, porque se for modelagem de comportamento, faz sentido que também seja modelagem. Porque, igual colocaram, né, que é o resultado da interação organismo-ambiente, algo no ambiente físico, social, que inicia uma resposta modeladora no comportamento do indivíduo. E essa modelagem é no sentido de influência também. E aí eu achei que ficou confuso, assim, as três alternativas. Conformidade, modelagem e normalização. O texto que foi mandado para mim está dizendo que a única resposta certa é modelagem. E aí? Não sei, quem fez esse documento foi a Isabelle. Eu não sei quem que mandou para ela a questão, mas eu achei que ficou ambíguo as três alternativas. Qual que é a sugestão de vocês? Não tem jeito de eu mudar o gabarito, porque se ficou ambíguo, como que eu vou marcar o gabarito para 3 respostas? Eu anulo a questão e aí quem fez a questão eu corrijo? Sim, tem que anular. Tem 2 pessoas aqui falando que concordam no chat.
Então, vocês vão ter que me falar o nome da questão 13, quem que eu tenho que dar a pontuação. Ana Luísa Pires. Quem mais? Eu, Bruna. Se alguém falar no chat, me fala, que eu não tô vendo. Eu tinha ela também, Tati, só que eu não sei se eu acertei ou se eu errei, eu não lembro. A Isabela Bastos, professora. Isabela Bastos. Maria Fernanda, deixa eu ver sua nota. Ainda cabe ponto. Professora, A Madalena também falou. eu também tinha ela, mas eu não lembro qual que eu marquei. Não, se ela for anulada, eu tenho que pontuar de qualquer forma. Tati, Ah, Madalena, Juliano, Nayara. ah. Alguém mais, gente, no chat para falar? Teve alguém, Isabela parece. Thiago. Teve alguém que falou eu e eu não sei quem é. Não pode falar eu, porque eu não tô vendo. A Aline, eu acho. Aline? Foi? Você, Aline? Foi eu. Ela falou eu de novo, né? É a Aline? Oi, sim, sou eu. Tem mais gente falando no chat. Já escrevi todos os nomes? Deixa eu ver aqui. Aline, Isabela, Santiago, Nayara, Juliano, ok. Beleza. Anderson, você tinha saído? A internet caiu. Essa questão 13, leia aí rapidinho. Você fez ela? Professor, não me recordo. Não me recordo mesmo. Ok. Então vamos prosseguir. Há algum tempo, algumas empresas vêm tendo as crianças como público-alvo e usa propaganda para convencer da compra dos produtos. Qual que é a alternativa que fala sobre esses estereótipos que a mídia cria? Repulsa pelo produto a ser vendido? Não. Criação e fixação de um imaginário a fim de seduzir a criança? É exatamente essa a resposta. Informar sobre os riscos que o produto causa, geralmente os empresários não fazem isso, os publicitários não fazem isso. Todos estão corretos, todos estão falsos? Não. É só uma que está certa, que é a criação e a fixação de um imaginário que seduz a criança. 15. O consumismo tem se tornado cada vez maior entre as pessoas. Pode-se descrever o consumismo como o quê? Uma ação de comprar os produtos para suprir o básico? Não, o básico não é consumismo. É um comportamento exclusivo das classes altas? Não. Esse conceito não influencia o modo de viver e as relações sociais? Também não, lógico que influencia. Tem gente que fica endividadíssima. Princípio social que estipula e estimula como o indivíduo deve viver. É essa alternativa que deve ser marcada. Ok? Então tá. 16. Professora, Oi. rapidinho, deixa eu só te fazer uma pergunta. Passa. Aqueles nomes que a senhora me falou é do trabalho do relatório do Depush, não é? Sim. Ah, tá. A Cássia tá falando que ela fez, então eu vou falar para ela dar uma olhadinha no AVO de novo. Sim. Porque não tá lá, não. 16. Levando em consideração que a publicidade é um meio de comunicação na qual sua função maior é fazer chegar o produto ao consumidor, vamos ler. Na sociedade moderna, o poder da publicidade é cada vez maior? Sim. É um meio menos relevante quanto ao consumo? Não, tá errado. Existem publicidades que divulgam mensagens de melhoria do ambiente? Sim, tem publicidades positivas, é verdade. Então, é a 1 e a 3 que estão corretas. A 2 não está correta, tá certo? Essa é a alternativa que deveria ser marcada. 17.
também conhecido como viés de correspondência. O erro fundamental de atribuição, como seu nome indica, afeta e distorce as atribuições que fazemos. É do último artigo que a gente leu junto sobre viés de correspondência. 1. Ele descreve a tendência ou a disposição que a gente tem de superestimar as disposições ou motivos pessoais ao tentar, 2, explicar, atribuir ou interpretar o comportamento observado em outras pessoas. Então, a 2 complementa a 1. Eu copiei e colei a frase e transformei em questão. Uma frase complementando a outra. Então, é essa alternativa que está correta. Agora, nessa, nós temos também uma conversa para fazer. No documentário The Push, essa aqui foi para ver quem realmente assistiu. Podemos notar quando o comportamento afeta as atitudes a partir de um dos conceitos que foi citado na trama. Eu posso não ter citado em sala de aula, a gente pode não ter citado no texto, mas ele está citado no filme. Que conceito é esse? É o fenômeno do pé na porta. Aí vocês me mandaram aqui, ó. O documentário visa observar se uma pessoa empurraria a outra. O fenômeno pé na porta não é no fim do filme. O fenômeno pé na porta é quando eles conseguem fazer ele obedecer logo no início. Ele servir as pessoas. E aí o narrador do documentário fala assim, ele conseguiu fazer com que o fulano obedecesse. Esse fenômeno se chama fenômeno pé na porta. Então, essa questão é para quem assistiu o filme e prestou atenção. Alguém não acertou essa? Eu acertei, professora. Obrigada, Deilde. Eu lembro dela, do filme dela, eu lembro dessa questão na prova e eu acertei ela. Ok. Ficou claro agora que essas outras alternativas não tem nada a ver? No texto que você me mandou, Ana Luísa, tem um monte de coisa aqui para falar dessa... Pois é, eu vi. Mas eu não concordei com isso aqui, não. Bom, então se ninguém se manifesta, essa questão vai ficar do jeito que está, tá? Porque eu queria realmente verificar quem viu o filme, quem prestou atenção e respondeu de acordo com o documentário. 19. As abordagens críticas ao modelo dominante da psicologia social no Brasil até a década de 1970, a resposta correta é: entendem que a pesquisa experimental é essencial para o estudo das relações indivíduo e sociedade. É só ir lá naquele slide que eu passei que tem um histórico, uma linha histórica, e fala exatamente na década de 70 sobre essa frase aqui. E também, na linha do tempo. Na linha do tempo. E a 20 também, estava lá na linha do tempo. Qual a natureza da chamada crise da psicologia social que teve lugar na segunda metade do século XX? Falta de mercado de trabalho para os psicólogos? Não, não foi isso não. Relevância social da área? Sim, foi uma das questões. Baixa autoestima dos psicólogos? Não. Perda de confiança nas abordagens clínicas? Também não. Não aplicabilidade do conhecimento produzido? Sim. Então, é a questão 2 e a 5 que estão corretas. Essas duas afirmativas. Então, é essa questão 2 e 5 é a resposta. Ok? Professora? Pois não. Rapidinho, antes que eu esqueça, quando eu entrei a aula já tinha começado. Eu vi lá que no relatório do filme, você pediu para fazer em dupla, mas eu tive um problema de saúde, eu fui contaminada pelo vírus, estou em casa desde o dia 4, estou em isolamento e tive problema com adaptar alguém para poder fazer e fiz de última hora, mas eu fiz sozinha. Alguém colocou seu nome, porque eu já tenho nota para você aqui.
Não, mas eu fiz sozinha. Ah, você pôs lá o seu, sozinha. Sozinha. Não, Você não pediu em tem. dupla, eu fiz sozinha. Imagina, não tem problema não. Teve gente que fez Tá. sozinho mesmo. Ah, tá. Obrigada, então. Por nada. E melhoras para você, viu? Obrigada, professora. Até a Melhoras vozinha, também. até a voz dela Obrigada, tá, Anderson. a vozinha dela tá ruinzinha, tadinha. Não quis aparecer, não. Emagreci demais, estou feiona. Fiquei internada Bastante. duas vezes. E aí vou voltar para trabalhar dia 30, mas eu tô achando que eu não consigo ainda, Tá fraca, né? porque tô fraca e tossindo demais da conta. Oh, Pode nem ficar conversando. Tá Boa bom. recuperação, minha amiga. Vai recuperar. Obrigado, Deus Anderson. abençoa. Amém, obrigada. Pessoal, então, a gente fez a correção da prova. A questão 3, não, a questão 5, que eu vou trocar o gabarito e automaticamente vai gerar ponto para quem precisa. E a questão 13, que vai ser anulada, eu anotei esses nomes aqui para eu alterar a nota também. O trabalho do filme, a maioria tirou 38. Teve gente que tirou nota mais baixinha no filme porque deixou um trabalho muito a desejar. Não colocou cenas do filme ou só escreveu um resumo do filme e não comparou com a teoria. Então, eu sempre explico, compara a teoria com o filme. Se aparece normalização na cena tal, o que é essa normalização que aparece lá? Então, a maioria entendeu e fez o trabalho correto. Então, as notas estão ok. Eu vou encerrar o nosso encontro de hoje, porque não há necessidade da gente fazer mais outro link só para ficar preenchendo espaço, né? O objetivo dessa semana é só fazer as devolutivas mesmo. Semana que vem a gente começa no ciclo 2, com novos conteúdos, com novas aulas. Hoje não tem pós-aula, realmente a orientação que nós recebemos é que não tem pós-aula essa semana, é só devolutiva mesmo. Tá ok? Mais alguma questão? Mais algum aviso, dúvida? Podemos encerrar? Tati, Bruna. Oi. Nas aulas da semana que vem, não sei se a senhora já tiver programado quais são os textos de pré-aula, e a senhora puder enviar no final de semana para a gente já ir organizando, para não acumular muitos textos durante a semana. Ok, já tem organizado sim, tá no plano de ensino, mas eu já coloco lá para vocês. Tá bom, obrigada. Por nada. Então, bom fim de semana para todos. Obrigado, professor. Recobrar as energias para a semana que vem a gente começar o ciclo 2 com todo o gás, tá bom? Um beijão para vocês. Tchau, tchau. Cheiro, professora, se cuida. Bom final de semana. Para você também.